Será que você está vivendo num relacionamento abusivo? O que é isso, Alexandre? Eu trouxe a especialista Graziele Vieira para responder essas dúvidas. Olá, Graziele, tudo bem? Olá, tudo bem, Alexandre? Um prazer estar aqui no seu programa, para esse bate-papo, para esse desenvolvimento, e vamos discorrer aí dentro desse processo. Eu já quero começar com você. Já, primeira pergunta: o que é um relacionamento abusivo? Vamos lá, Alexandre. O senso comum traz como um relacionamento abusivo aquele relacionamento que tem uma agressão, que tem um processo mais profundo de não escutar o companheiro, a companheira, mas um processo de um relacionamento abusivo, ele é muito além disso. Ele começa nos mínimos detalhes oculto. O que que seria esses mínimos detalhes? Calma, calma, Graziele. Antes de você explicar os mínimos detalhes, eu quero saber quem é você. Você é psicólogo, né? Psicóloga, perita também. Quem é você? Sim, Se apresente para nós. sim, Alexandre, meu nome é Graziele Vieira, né? Sou uma mulher, tenho um filho de 24 anos e de profissão sou psicóloga com formação clínica e especialista em processos humanos e também dentro do processo da psicologia jurídica forense. Eu sou perita criminal, atuante, trabalho em vários casos dentro desse processo, em casos renomados aqui no Brasil. Faço perícia dentro da criminalidade também, do processo criminal em algumas instituições. Faço também familiar, que é a perícia familiar, a perícia dentro do processo abusivo, que é os relacionamentos abusivos. Então, a minha área da psicologia jurídica, eu sou muito atuante. E Minha por que, formação. e por que você foi pro relacionamento abusivo? O que te chamou mais atenção para você seguir essa área? Então, Alexandre, aí eu preciso falar um pouquinho da Graziele, pessoa mulher, né? Eu sofri relacionamentos abusivos. Então, eu tive essa vivência real, não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Posteriormente aos meus estudos, à minha formação como psicóloga, eu entendi que eu vivenciava um relacionamento abusivo. E foi tudo muito natural, não foi uma escolha. Ah, a Grazi vai ali, vai atuar na profissão como perita criminal em relacionamentos abusivos, na Lei Maria da Penha. Não, foi acontecendo diante dos meus estudos, e aí essa agucidade, né, esse processo de entender mais, de saber o que que era mais, eu fui entendendo que o meu relacionamento era abusivo. E Então, aí, então a gente está falando com uma pessoa que sabe do que está falando. exatamente, não só tecnicamente, como profissional, mas quem viveu na pele esse processo. Então vamos saber agora, descobrir com a Graziele, se você está num relacionamento abusivo, se o seu relacionamento é abusivo, ou ele está se transformando num relacionamento abusivo, porque muitas vezes a gente acha que é o relacionamento, né? Principalmente as mulheres, que é o relacionamento perfeito. Mas agora vamos entender os detalhes. Antes eu tinha perguntado para você, Graziele, sobre os ocultos, o que é o relacionamento abusivo. Daí você já falou assim, mas tem coisas ocultas. O que é esse negócio oculto? Quero saber. Sim. É muito sutil quando você está no primeiro momento, né? Que a gente fala que é o love bomb. O que que é o love bomb dentro de um processo abusivo, né? Pode ser com um abusador com transtorno de personalidade narcisista, lembrando que pode ser uma mulher ou pode ser um homem, tá? Tanto E no- faz. É num casal hétero, de homem com mulher, o homem também sofrer, e também num casal homossexual, pode acontecer em qualquer casal, em qualquer qualquer gênero. de qualquer gênero. Tá. E o que que acontece, Alexandre? O primeiro momento é o que a gente chama de love bomb. O que que é o love bomb? É a performance dessa pessoa dentro da conquista desse relacionamento. Então, ali, ele vai apresentar, ou ela, né, quando eu falo, dependendo do gênero, a melhor pessoa, a melhor performance dentro desse relacionamento. Então, sempre vai estar disponível, sempre vai estar de bom humor, sempre vai fazer aquilo que o outro espera dele ou dela dentro desse processo, agradando, fazendo viagens, dando presentes. Muitas vezes, né? Eu estou falando um passant, vai agradar o tempo todo. A gente fala que é uma performance do Love Bomb. Hoje, Só o famoso príncipe encantado. Oh, o príncipe encantado aí, ele tá vindo com um cavalo, ele tá vindo com uma viagem, com uma flor, com um docinho. Esse que é cuidado com a maçã, é isso? exatamente. Essa maçã pode estar envenenada e está envenenada. Só que como você está nesse primeiro momento, que é o momento de descoberta,
você muitas vezes está sensível, está disposto, aberto àquela relação, você cai. Cai em qual sentido? Acreditando nessa performance. E aí sim começa a fantasia do relacionamento perfeito, que é o que você trouxe, o príncipe encantado, a princesa, a relação perfeita. Quando sai desse primeiro momento, que é a conquista, que é o love bomb, a pessoa que já está nesse relacionamento já se torna segura demais. E aí sim começa a ver o quê? As rachaduras. O que que é a rachadura? A pessoa não vai conseguir se performar o tempo todo dentro dessa relação. A máscara vai cair. É E quando normal. É igual o Big Brother, né? Quando a gente conhece os artistas fora, a gente acha, ó, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é legal. Quando ela vai pra casa e mostra as 24 horas dela, a gente fala, não é tão legal assim. Exatamente. E aí começa a vir as rachaduras, o comportamento real desse sujeito, dessa pessoa, que muitas vezes começa sutilmente, que é o oculto que eu tô te falando. Por exemplo, através de uma roupa. Vou falar específico para a mulher, depois eu falo para o homem. A menina vai lá, ou a mulher, né, vai com uma roupa mais chamativa, mais, né, que tem uma cor mais atraente. E aí ele vira e fala, ou ela vira e fala, mas você vai assim? Você vai com essa roupa? Mas essa roupa não tá legal para esse lugar. Então, sutilmente já começa essa manipulação inconsciente nesse relacionamento. Esse controle que a gente vê em vários filmes e a gente vê na vida real. Agora em homem, como que é a mulher controlando o homem? O homem, pai, você vai sair desse jeito, com esse sapato, ou você vai de novo para esse lugar, por exemplo, um bar, ou um futebol, ou uns amigos que estão encontrando num restaurante, mas você já foi semana passada, por que que você tem que ir de novo essa semana? Então, sutilmente já começa a aparecer as intervenções negativas desse relacionamento. Mas, Graziele, deixa eu agora perguntar um negócio. Todo casal tem um ciúme, né? O ciúme, dizem alguns especialistas que é bom ter um pequeno ciúme para manter a relação acesa. Quando isso, o ciúme bom, ultrapassa esse controle, como que a gente pode ver? Ah, de novo você vai pro futebol? Ah, vamos sair. Por exemplo, o cara tem um compromisso de ir no futebol toda semana. A mulher começa a reclamar, a esposa começa a reclamar toda semana. É controlador ou é um ciúme? O que que é isso? Como que a gente pode diferenciar? Sim, o ciúmes, ele, claro, ele dá uma essência, um calor nesse relacionamento. Mas é diferente do controle, Alexandre. Por quê? O ciúmes, ela vai falar: Nossa, amor, se já foi semana passada, eu gostaria que você ficasse aqui hoje. Mas tudo bem, se você quiser ir, não tem problema. É diferente como você verbaliza, como você pontua e como você se expressa com esse incômodo dentro dos ciúmes. O ciúmes positivo, que é o ciúmes que tem dentro da relação. Outro ponto que já é um relacionamento tóxico é essa relação. Pô, você já foi semana passada, você vai me deixar aqui sozinha novamente, você vai de novo com seus colegas, você está preferindo os seus colegas do que a nossa relação, e aí já começa a invadir um controle dessa relação. Porque Ah, uma entendi. coisa é você falar do seu sentimento, falar do seu ciúme e falar da sua insegurança. Outra coisa é você impor esse controle dentro da relação. Por exemplo, se ela fala assim, ah, amorzinho, hoje você já foi, semana passada você já foi no futebol, hoje eu combinei da gente ver um filme, já fiz a pizza no forno, não vá, por favor. É uma outra história do que fica aqui em casa. Exatamente. O manejo de verbalizar, de atuar, Alexandre, é diferente. E muitas das vezes, quando já está no controle, aquilo ali já está disfuncional, e aí entra por um processo de quê? De briga, de intolerância, né? E essa intolerância, ela também pode ser sutil, inconsciente. Que aí vem, por exemplo, um tratamento de silêncio, que também é uma ferramenta dentro desses toxicidades, desses relacionamentos. A pessoa, por exemplo, não vai, mas ela também dá o tratamento de silêncio. Ou ela vai e posteriormente dá o tratamento de silêncio. O que que é o tratamento de silêncio? É isso que eu Não ia perguntar. não conversa, não explica para a pessoa, simplesmente se fecha, se tranca ali e a outra pessoa fica perdida o tempo todo buscando essa relação, buscando esse diálogo. Então, Entendi. Fica em silêncio e aí fica lá e aí você tenta, ai, amor, fala, ai, por favor, eu faço isso, eu faço aquilo, ai, eu não vou nunca mais, e aí quando você vê, você já tá controlado.
Exatamente. O Inconsciente, você já está ali no jogo psicológico que a gente fala, jogo emocional, nesse tabuleiro aí da vivência e do processo tóxico. Graziele, e, por exemplo, de amigos, eu comecei um relacionamento, eu vou te falar que a- quem eu me relaciono não falou nada de cortar amizades, mas eu percebi que essas amizades que eu andava não eram amizades verdadeiras e eu mesmo cortei, não foi a pessoa que cortou. Mas já pode acontecer no relacionamento abusivo é o oposto, né? Que eu aposto que ocorre, ó, não quero que você saia com aquela pessoa. Isso é um modo de controle. Sim, é um controle, já está na toxicidade. Por quê? Os amigos não prestam, afasta essa vítima da própria família, ela não tem convivência com a família, vai minando, né, a convivência até que essa vítima, essa pessoa, fique sozinha só com esse abusador ou essa abusadora. E isso também é uma tática, é um processo onde que eles atuam muito bem de isolar essa pessoa, porque quanto mais ela ficar sozinha, ela não ter um convívio social, melhor é para essa toxicidade, para esse abusador, porque ele tem mais controle sobre a vida dessa pessoa, sobre os sentimentos dessa pessoa. A gente viu que você falou que a primeira é a embalagem bonita, do Príncipe Encantado. E aí que começam as pequenas rachaduras. Tem algum tempo disso de acontecer? Tipo, 2 semanas, 2 meses, ou depende de caso a caso? Não, Alexandre, isso é de caso a caso. Pode durar até anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas vai aparecer. Por isso que o relacionamento é voltado para o casamento é tão complexo essa vítima entender que ela está no processo de abuso, porque talvez ela tenha anos de casamento ali, de convivência, e ela não percebia esse comportamento. Então, quando ela começa a perceber, e aí eu vou trazer a minha experiência, né, própria, você começa a falar, pô, isso aqui não é bem assim, não. Isso Me aqui tá conte, diferente. me conte, como que aconteceu? Como que foi o seu despertar? É claro que você estava estudando psicologia, mas como foi o teu despertar para saber, caraca, tô num relacionamento abusivo? Preste atenção. Não tô dizendo que teu relacionamento é abusivo, mas se você conhece alguém que tem essas características, presta atenção na Graziele. Pode falar. Então, o que que aconteceu? E a minha história tem muito a ver com a minha profissão também. Foi quando eu decidi cursar psicologia, e aí veio a primeira fala. Você vai para faculdade? Como assim? Faculdade não é lugar de mulher casada. Faculdade é mulher de jovem. Faculdade não cabe mulher casada. Você vai ficar no meio lá de jovem, fazendo bagunça, indo para bar. Isso não existe, eu não aceito. Você não vai estudar. Então, aí foi o primeiro impacto. E aí eu já percebi aquilo ali. Eu falei: opa, peraí, isso não é real. Isso não é viável para mim. Como eu tenho também uma personalidade muito forte, eu falei: não, eu vou sim estudar e vou fazer minha faculdade. É o meu sonho, é o meu desejo, e eu tenho toda a possibilidade para fazer isso. Só que aí começou o meu desafio, Alexandre. Começou o quê? O meu inferno real. Porque a partir desse momento eu tive muitos conflitos, conflitos emocionais, conflitos financeiros, conflitos familiares. Eu já tinha meu filho nessa época. Então, assim, e a percepção foi só aumentando. E quanto mais eu percebia que eu estava nessa relação, mais o processo ficava árduo no sentido de quê? De organização, de entendimento dessa toxicidade, desse abuso que eu estava vivenciando. Mas Agora, eu lutei dentro desse processo. agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se ele fosse contra a faculdade de psicologia, mas no decorrer da faculdade ele entendesse, daí se também característica como um relacionamento abusivo? Porque o primeiro sinal é exatamente este, Alexandre. Não é o proibir, é você fazer esse diálogo de acordo com o seu sentimento. E o transtorno de personalidade narcisista ou um relacionamento tóxico, ele não coloca o entendimento, ele coloca uma imposição, um Então, você fez a faculdade de psicologia e aposto que tua vida se transformou, como você já falou, no inferno. Então, por exemplo, ele proibiu você de chegar perto da sua família, ele proibiu de você estudar em grupos de estudo, ele proibiu as roupas, ele começou a proibir isso. sim, sim, proibia, só que como eu te falei, relatei, como eu tenho uma personalidade forte, eu peitava e eu fazia. Só que o meu castigo, entre aspas, vamos colocar assim, era muito além. Por quê? Ele me castigava financeiramente.
porque ele que me ajudava, ele que mantinha os processos. Então eu sofri não só uma psicológica, né, uma violência psicológica, mas eu sofri uma violência financeira, eu sofri uma violência familiar e o último estágio que a gente fala que é uma violência, o quê? Física. Então eu passei, Ele te bateu, ele te bateu. sim, eu tive esse Então, processo. no relacionamento abusivo a gente tem quatro estágios. Isso? Sim. E qua- Ele começa, Pode falar, pode falar. igual eu te falei no Love Bomb, e vai escalando. Nem todo relacionamento abusivo, né, relacionamento com narcisista, chega ao último estágio, que é a agressão. Porque, por exemplo, tem vários pontos. O narcisista oculto, muitas vezes, ele não vai atuar diretamente, mas ele vai ficar atuando nos bastidores, que é isso que a gente está tratando aqui um pouco, entendeu? Então, ele vai minando a sua mente, ele vai introjetando dentro de você relações para você achar que você está realmente nessa situação. Por exemplo, nenhum homem vai te querer se você separar de mim, não. Você acha que homem vai aceitar uma mulher que já foi casada e tem um filho? Ah, mas não vai mesmo. E você, por estar nessa fragilidade, começa a entender, entre aspas, que você não é capaz. Por isso que a autoestima abaixa, você entra no estágio de angústia, de medo, de rejeição, de descarte muito grande, porque aquilo para você é uma realidade e você fica naquele ciclo abusivo. E a partir desse processo ele vai atuando profundamente. Então, esses estágios nem todos passam, mas a maioria que eu posso te garantir, o primeiro passo, que é a questão psicológica, que é a questão familiar, e aí entra as outras, financeira, patrimonial, né, enfim. Como saber em três passos, como saber que você está num relacionamento abusivo? Primeiro de todos, é você observar o comportamento do seu companheiro, da sua companheira. Qual é esse tipo de comportamento? Como ele está te tratando sozinho, quando ele te trata na família e como ele te trata na sociedade. O primeiro ponto é esse. Isso aí é fantástico, Alexandre, porque ele vai te tratar diferente. Ou o narcisista oculto pode até te tratar igual, mas nos bastidores ele vai te destruir emocionalmente. A gente costuma falar que o relacionamento tóxico pro de fora é maravilhoso, é lindo, é perfeito. Nossa, como assim? Eu mesmo sofri isso. Como assim? Ela divorciou, um casamento maravilhoso que ela tinha, um marido lindo, bom que ela tinha, como que ela teve coragem de divorciar? Mas nos bastidores, só quem estava ali, esse núcleo familiar, sabe a realidade que passa e o real. Segundo passo. O segundo passo é você entender o seu processo de escolha. Se você tem uma escolha, não, eu quero estudar, e você não tem um apoio desse companheiro, dessa companheira, você pode, né, tô dando esse exemplo, você pode ligar o alerta, por quê? Porque se você tem um relacionamento funcional, automaticamente esse companheiro, essa companheira vai fazer o quê? Vai te auxiliar dentro dos seus sonhos, dentro das suas escolhas. E quando começa já a ter esse corte, que é um corte, a antena tem que ficar ligada. E o último, O terceiro é exatamente o seu processo de autoconhecimento. Perceba o seu sentimento. O que você está sentindo nessa relação? Porque os sinais, ele aparece, Alexandre. É interno, mas ele aparece. Você percebe que o relacionamento tem alguma coisa estranha, o comportamento está estranho, só que quando você está envolvido, principalmente apaixonado, você não consegue ter essa diferenciação. E aí você cai no conto do vigário, que é o que eu falo. Você se entrega e vai aprofundando nos abusos. então o corpo, a mente, ela sabe quando ela está mais ou menos em perigo, isso? Sabe? E nós Sabe? vamos responder isso, eu com a Graziele aqui Vieira, no próximo vídeo. Então você já segue o perfil da Graziele, que no próximo vídeo, na próxima entrevista, a gente vai falar sobre isso. Quais são os sinais que o corpo dá para que você está num relacionamento abusivo? Graziele, qual que são as redes sociais? É Graziele Psicóloga, né? Arroba Graziele Psicóloga. E você vai saber disso no próximo vídeo.